Gente, aqui nós temos uma vista, a partir de Cafarnaum, do Mar da Galileia, que está aqui atrás da gente. Que na verdade é chamado de um mar, mas é um gigantesco lago, porque o que nós temos aqui é água doce. Não muito distante de mim, indo aqui na direção do meu lado direito, nós temos a cidade de Betsaida, de onde Pedro e André eram. Nós conseguimos mensurar que, para aquele povo que se locomovia a pé, as cidades não eram assim tão distantes uma das outras à volta do lago, algo que era essencialmente necessário para a sobrevivência deles. Provia não só água, mas os peixes que eles necessitavam também para se alimentar. Esse é um cenário de muitas intervenções do Senhor Jesus. É nesse lago que ele acalmou a tempestade. Foi às margens desse lago que ele chamou alguns dos seus discípulos. É muito gostoso conseguir mensurar parte desse cenário do que a palavra de Deus descreve e narra. Estamos na cidade de Tiberíades, que tem esse nome porque Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, Herodes Antipas foi quem mandou degolar João Batista. Ele edificou essa cidade e a dedicou a Tibério, imperador romano. Essa é a razão do nome Tiberíades. Estamos aqui no Mar da Galileia e agora nós vamos entrar naquele barco e fazer um passeio de barco e ter uma sensação, embora num barco bem maior, de como era essa locomoção de Jesus e os discípulos naquela época. O Mar da Galileia era conhecido também como o Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Ele é um gigantesco, imenso lago de água doce. Ele fica no norte de Israel. É o maior lago do país. O seu afluente principal é o Rio Jordão, que vem do Monte Hermon e de Cesareia de Filipe, atualmente chamado de Banias. E depois ele deságua no Mar Morto. Estamos no Mar da Galileia. Aqui à minha direita é a cidade de Magdala. Acredita-se que Maria Madalena era Maria Magdalena, veio de Magdala. Aqui à frente nós temos um monte onde acredita-se que Jesus tenha proferido o Sermão das Bem-aventuranças. Essa é uma vista muito interessante do Mar da Galileia para lá. Aqui mais ao canto, à minha esquerda e à sua direita no vídeo, fica a cidade de Cafarnaum, onde Jesus foi morar e estabelecer a base do seu ministério. Essa parte do lago era especialmente rica em pesca. Alguns acreditam que por conta das correntes de água quente que atraíam os bancos de peixe. Os pescadores acabavam se concentrando até mais em alguns lugares do que outros. Algo que nós precisamos pensar é que quando o apóstolo Pedro simplesmente deixa de lado o barco com o chamado de Jesus, eu farei de vocês pescadores de homens, ele estava colocando de lado um negócio, ele estava colocando de lado aquilo que garantia a subsistência dele, da sua casa e da sua família. Era uma resposta de fé e obediência num nível bem profundo ao Senhor Jesus. Agora, nessa direção onde estou apontando, ficava o local onde Jesus foi libertar o endemoniado. O Senhor entra no barco, atravessa para o outro lado com a única finalidade de oferecer libertação, salvação, transformação a esse homem. Há uma história extraordinária por trás disso que nós queremos explorar nos próximos minutos da mensagem. O episódio bíblico de Marcos capítulo 5, Jesus atravessa o Mar da Galileia com uma missão e um propósito claro: resgatar um homem que estava terrivelmente aprisionado por Satanás e no reino das trevas. Acredita-se que o lugar onde Jesus foi é uma aldeia que hoje é chamada de Quersa. Esse local provavelmente tenha sido parte dessa terra ou dessa região dos Gerazenos.
A palavra de Deus usa esse termo região. Os próprios demônios, na hora que falam com Jesus sem querer sair do homem, diz: não nos mande para fora dessa região. Essa palavra traduzida pode ser tanto região como até mesmo um país. Então está falando de uma área maior, mais abrangente. Acredita-se que aquele tenha sido o local, porque a Bíblia diz que a manada de porcos, nós já vamos ler esses detalhes, ela precipitou, ela caiu pelo precipício em direção às águas onde se afogaram. E ali em Querça, a mais ou menos 1.600 metros da praia, há um pequeno despenhadeiro, íngreme o bastante para que isso possa coincidir com o relato bíblico, dentro de mais ou menos uns 45 metros da praia. Então, acredita-se que tenha sido esse o local. Agora, como temos dito repetidamente, mais importante do que localizar onde as coisas aconteceram é a mensagem que nós temos por trás disso. E eu quero falar dessa missão de resgate. O Senhor Jesus coloca os discípulos dentro do barco, passam para outra margem e a única coisa que ele fez do lado de lá foi alcançar esse homem, que é chamado de um gadareno ou de um gerazeno. A sua única razão de ter ido lá de lá foi tocar, resgatar esse homem do reino das trevas e, como vamos mostrar, confiar-lhe também uma missão. Então nós queremos analisar esse resgate. Vamos para o texto bíblico e ler alguns detalhes a mais. Lemos os primeiros 5 versículos antes e agora eu vou continuar a partir do versículo 6. A Bíblia diz: quando de longe, falando do endemoniado, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, ou ex-endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Jesus não foi recebido pelo povo que veio da cidade, mas Jesus cumpriu a missão de alcançar esse homem. Nós reconhecemos que o que ele experimentou foi a manifestação da graça, do amor, da misericórdia, da bondade de Deus, mas também o que podemos chamar do cumprimento do plano de Deus. A primeira coisa que eu quero destacar em cima desse texto é que o Senhor Jesus tem um projeto de inclusão, de salvação. Quando eu falo de inclusão, é trazer-nos para o reino de Deus. Falando com Nicodemos, Jesus diz o seguinte: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Só se entra no reino de Deus através dessa experiência. Mas o anseio de Deus, o projeto de Cristo é que nós possamos entrar. Foi por isso que ele se fez homem, foi por isso que ele morreu por cada um de nós. Então ele tem um projeto de inclusão. E quando falamos desse projeto de inclusão, isso envolve os piores pecadores. Jesus diz: eu não vim chamar justos ao arrependimento, eu vim chamar os pecadores. Muitas vezes nós olhamos para determinadas pessoas em determinadas condições de prisão espiritual, de cegueira, de distância de Deus, de estarem tão envolvidas com o pecado ou com o reino das trevas que às vezes achamos: não, para esse não tem solução. Esse homem estava numa condição terrível, mas Jesus atravessa, vai para o outro lado só por causa dele. E nós precisamos entender e compreender que Deus tem de fato esse projeto de inclusão. Ele sai de Cafarnaum, onde havia uma multidão, e atravessa o lago por causa de um homem. Embora depois ele vai voltar novamente para o lado de cá e ele continua tocando a multidão, o Senhor sabe a hora de deixar a multidão por causa de um. Essa é uma história muito semelhante à que nós lemos lá no livro de Atos, no capítulo 8, quando a Bíblia descreve o ministério de Filipe em Samaria.
Ele está sendo usado por Deus para gerar um verdadeiro avivamento na cidade. Sinais e milagres estão sendo operados, pessoas estão sendo libertas, muita gente se convertendo e todos sendo batizados. Mas de repente o Senhor orienta Filipe a deixar aquela multidão, aquela cidade, aquele avivamento. E o Senhor diz, vai para uma estrada que está deserta. Isso soa um tanto quanto confuso. Deixar uma multidão que está correspondendo à mensagem do Evangelho para ir a uma estrada deserta que não tem ninguém. Na verdade, a estrada estava deserta naquele momento, mas haveria uma pessoa que iria passar. E a Bíblia fala de um etíope. Era um eunuco, um alto oficial da rainha Candace, que ele está voltando de Jerusalém. E Filipe estava no lugar certo, na hora certa, para não apenas pregar o Evangelho, mas para batizá-lo, para guiá-lo ao Senhor Jesus. E diz a tradição que o Evangelho entra na Etiópia através desse homem. Nós precisamos, à vista disso, fazer a pergunta, quanto vale uma alma? Se o Senhor Jesus consegue parar o que ele está fazendo com a multidão, ir ao outro lado por causa de um, se Deus orienta Filipe a fazer a mesma coisa, eu e você precisamos entender, cada alma é preciosa aos olhos do Senhor. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus. O que levou Deus a entregar Jesus por nós foi o seu amor. E esse intenso amor que o leva a doar e a entregar o que ele tem de melhor, precisa nos fazer perceber o valor que nós temos aos olhos de Deus. Aliás, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, se Deus não poupou nem mesmo seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? É como se Paulo tivesse dizendo o seguinte, se Deus deu Jesus, ele faz qualquer coisa por você. Nós precisamos entender o valor que temos aos olhos do Senhor e o valor que cada alma tem aos olhos de Deus por conta desse seu projeto de inclusão. Em segundo lugar, temos que destacar que Cristo tem poder sobre o inimigo. Em 1 de João, no capítulo 3, no versículo 8, diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Enquanto Jesus esteve na terra, ele expulsava demônios, ele quebrava as cadeias malignas. O Evangelho de Lucas nos fala de uma mulher encurvada por conta de um espírito de enfermidade sofrendo há muitos anos. E o Senhor Jesus a libertou do que ele mesmo classificou uma prisão de Satanás. E esse Jesus que fazia isso enquanto andava por aqui, nessa região da Galileia, aqui na nação de Israel, o mesmo Jesus continua fazendo as mesmas coisas hoje. Porque Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Algo que nós precisamos acreditar é que esse Jesus que exerceu autoridade sobre o diabo e nos deu autoridade no nome dele para exercermos as mesmas obras. Jesus disse, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele diz, em meu nome vocês vão expelir demônios. Em Mateus, no capítulo 28, no verso 18, Jesus diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então no verso 19 ele diz, ide portanto. Esse ide portanto, ele está dizendo, eu estou comissionando vocês e eu estou empoderando vocês para realizar as mesmas obras. Em Lucas, no capítulo 10, a palavra de Deus nos relata que os discípulos que Jesus tinha enviado para realizar a mesma obra que ele fazia, a mesma missão, Lucas capítulo 10, verso 17 diz assim, então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente, vos causará dano. Nós recebemos autoridade para expressar o mesmo poder do Senhor Jesus em prol das pessoas. Estou falando a respeito do que nós deveríamos fazer em prol das pessoas, porque essa é a grande lição que nós temos. Além de entender o projeto de inclusão revelado pelo Senhor Jesus, indo a outra margem por causa desse homem. Além de entender que ele tem autoridade, nos confiou a mesma autoridade que ele exerceu aqui na terra. Aliás, isso significa agir em seu nome. Quando Jesus diz em meu nome, é como se nós estivéssemos com uma procuração dele, com uma delegação de autoridade para representá-lo. Quando usamos seu nome, é como se ele mesmo estivesse presente fazendo as mesmas coisas. Agora, isso tudo por quê? Porque Cristo tem um projeto para cada resgatado. Uma cena linda que nós encontramos no episódio da libertação desse homem é que apesar de o povo que veio da cidade rejeitar a Cristo e não querê-lo nos seus termos, esse homem que foi liberto, o ex-endemoniado, o versículo 18 de Marcos 5 diz assim, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu,
mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então o verso 20 conclui dizendo: então foi ele e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Algo que nós precisamos reconhecer é que Jesus não queria apenas resgatar esse homem. Ele tinha um projeto para o homem que ele ia resgatar. Qual era o projeto? Esse homem implora, agradecido pelo que o Senhor Jesus fez: me deixa estar contigo, me deixa te acompanhar. Ele naquele momento está se voluntariando para ser um dos discípulos, um dos auxiliares do Senhor Jesus. Ele está dizendo: eu não quero mais deixar de estar perto de você. O Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou completamente a razão da minha existência. Jesus diz: agora que você foi alcançado, eu tenho um projeto para você. Em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12, Paulo diz assim: eu prossigo para alcançar aquilo para o qual eu também fui alcançado. Eu gosto de usar essa frase: nós fomos alcançados para alcançar. Deus não tinha apenas o projeto de inclusão, o desejo de nos alcançar, mas quando Ele nos alcançou, Ele queria fazer de nós alcançadores, que replicariam o seu ministério, que estenderiam e levariam adiante o seu projeto de inclusão. O que Jesus está dizendo para esse homem: agora que você foi alcançado, isso não significa que tudo que Deus queria para você já está completo. Isso significa que você apenas começou a desfrutar o projeto de Deus. Ser alcançado é a primeira parte, é a primeira etapa. Mas agora você precisa espalhar a notícia do que Deus te fez. Os outros precisam saber o amor, a bondade, a misericórdia de Deus. Outros precisam saber do que eu posso fazer por eles também. Basicamente é isso que Jesus está dizendo. E Jesus o manda primeiro aos seus. Ele diz: vai, anuncia aos seus tudo quanto Deus te fez, como teve misericórdia de ti. Embora esse ex-endemoniado não parou na sua família, nos seus amigos e vizinhos, a Bíblia diz que ele anunciou por toda a Decápolis. Era um conjunto de 10 importantes cidades do Império Romano, e podemos perceber o quanto o Senhor enxerga o potencial que nós temos nas mãos dele. Eu fico me perguntando quantos líderes olhariam para um novo convertido, e não só um novo convertido qualquer, mas alguém que acabou de ser libertado na condição em que esse homem estava e foi libertado. E Jesus praticamente confiou a ele o destino de 10 cidades, dizendo: você pode impactar a muitos repartindo a sua experiência. O Senhor nos ensina de uma maneira muito clara, quando no conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 16, ele diz: fazendo essas coisas, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É lógico que cada um de nós deveria preocupar-se primeiro com a sua própria salvação, mas nós precisamos entender que a salvação é transbordante. A salvação que nos toca deve depois transbordar de nós para aqueles a quem falamos, a quem compartilhamos, aqueles para quem pregamos. Muitas vezes, quando eu falo a respeito de compartilhar sobre Jesus, alguns que talvez ainda não tenham um conhecimento bíblico mais profundo, que tenham pouco tempo de caminhada, ficam se perguntando: eu acho que não tenho condições de fazer isso. Sabe, você não precisa ter todas as explicações. Aliás, a palavra de Deus fala de uma mulher samaritana que Jesus alcançou, e ela sai, ela chama toda a cidade, traz praticamente toda a cidade para ouvir Jesus. Aquela mulher não tinha muita coisa a dizer a não ser o que Jesus fez por ela. Ela dizia: as explicações ainda não tenho, isso vocês podem receber direto dela. Talvez haja pessoas para quem você possa só dizer o que Jesus fez por você e levá-las para a igreja, levá-las para ter contato com a palavra, levá-las para ter contato com aqueles mensageiros que talvez terão respostas mais claras e específicas. Mas até que você leve essas pessoas, você tem um começo, que é compartilhar a sua história, a intervenção de Deus na sua própria vida. Nós precisamos entender que o projeto, a missão que Deus tem, não é apenas de incluir os que precisam ser resgatados, mas é fazer desses resgatados verdadeiros resgatadores. Que você se permita ser um desses, que vai ajudar a implantar e estabelecer o reino de Deus nessa terra. Nos próximos minutos, nós queremos ter uma conversa de aplicação prática dessas verdades que falamos aqui. Fique conosco. Essa história de libertação desse homem gadareno é algo realmente assim fantástico. Para algumas pessoas, às vezes, a leitura do Evangelho pode parecer uma história exagerada, que alguém aumentou.
E eu costumo dizer a algumas pessoas, é porque você ainda não viu uma cena de um endemoniado, né, para entender do que é que a palavra de Deus está falando. É lógico que no caso do endemoniado, lá de Gadara, eu brinco que se tivesse um Guinness Book do reino espiritual, ele estava lá no livro dos recordes. Não apenas pela quantidade de demônios, mas era uma história terrível. Eu mesmo já lidei com muitas situações ao longo da minha caminhada e do ministério, de ver pessoas assim manifestando uma força descomunal, né? E o Senhor Jesus quebrando aquela dominação maligna, transformando a vida das pessoas, é de fato uma coisa linda. Daqui a pouco eu vou contar uma história dessas, mas antes disso eu acredito que a gente tem algumas coisas que a gente pode falar a respeito desse homem, né? Primeiro é que não importa o quão terrível tenha sido a dominação do diabo, o poder de libertação do Senhor Jesus é sempre maior, né? Você que está nos assistindo, pode ser que alguém que já esteja celebrando a sua libertação, ou você pode, achando até que foi por acaso, ter parado na frente da televisão, de um computador, assistindo isso e de repente você está sendo provocado na sua fé para crer que há um Deus, há um poder muito maior do que aquele que te prende, do que aquele que te aprisiona, que pode libertar completamente a sua vida, né? O Senhor Jesus é maior. Eu gosto de quando João escreve e diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa declaração todo cristão, todo aquele que nasceu de novo pode fazer. Só não pode fazer quem ainda não creu em Jesus, porque é essa forma de colocá-lo para o lado de dentro e ter o maior dentro de si. Mas a sua história pode ser mudada, como a desse homem do qual estamos falando foi. Há muitas outras lições, né? Uma delas é a disposição dele de logo depois de liberto, dizer, Senhor, me deixa ter contigo, me deixa ser um dos seus. E o Senhor sinaliza algo diferente para ele, né? O Senhor diz, vai para os teus, anuncia tudo quanto Deus te fez, como teve misericórdia de ti. Eu acredito que o testemunho para quem conhecia o estado dele teria muito mais peso do que para quem nunca soube, com certeza, né? Isso nos mostra que o Senhor Jesus tem um plano de não apenas nos libertar, mas depois nos fazer úteis para que outros também possam ser alcançados, da mesma forma como a gente foi, né? Cada um de nós deveria imaginar que a razão de Deus ter nos alcançado e salvado não é apenas para nos livrar das prisões do inimigo, das mazelas do pecado ou da condenação eterna, só e mera e simplesmente, mas é usar a nossa vida para que outros também sejam alcançados. E é muito interessante, inclusive, nesse chamado, assim, logo depois de ser transformado, né, ele já estava muito disposto, como você disse, a seguir Jesus, mas o chamado de Jesus para a vida dele foi diferente, né? Diferente dos demais discípulos, porque ele queria seguir o padrão, entre aspas, né? Então, para os discípulos ele disse vem, mas para o gadareno ele disse vai, né? Vai para os da tua casa, anuncia o que foi feito. E eu acho tão lindo que a Bíblia diz que todos que ouviam ficavam muitíssimo impressionados. Aqueles que o conheciam, porque na verdade era quase já uma lenda, assim. Eu acredito que tinha gente que ia para perto, né, do cemitério para ver se era verdade. Conheciam, era conhecido na região que aquele homem estava lá. Mas por mais que nós tenhamos chamados diferentes, né, como foi o desse homem, não era o que ele pensou ali na hora, mas ele ainda assim obedeceu Jesus. E diz a Bíblia que ele anunciou o evangelho ali em toda a região. Toda Decápolis, era uma região de 10 cidades romanas, né? Para mim é assustador pensar que Jesus confiou o destino de 10 cidades na mão de um ex-endemoniado. Pois é, mas muitas vezes com, né, um chamado diferente, talvez ele queria tanto estar naquele barco, imagina se ele sai chateado, poxa, né, não qualifiquei, fiquei no time do reserva, fiquei para trás, mas não, ele vai e anuncia o evangelho. Então, até porque Jesus não mandou ele para 10 cidades, mandou para os dele. Depois a coisa cresceu, porque quem é fiel no pouco vai ter o muito. Fiel sobre o muito. Mas nós precisamos confiar que Deus conhece o quadro maior. E que quando Ele nos pede algo, nós precisamos contribuir para o plano dele. Muitas vezes as pessoas veem um modelo só, querem fazer a coisa desse jeito, mas nós temos que estar preocupados em viver o plano de Deus para nós. Porque a gente tem que ser fiel na nossa parte. Agora, quando a gente pensa num homem endemoniado, você vê que para a sociedade ele era um improvável. Ele era descartado, ele era deixado de lado, era o estranho. Porque qualquer pessoa que está debaixo de forças, né, de possessão demoníaca, ela não é compreendida por aqueles que não creem nesse poder. E eu penso, e no caso dele, ele além de não ser compreendido, ele não podia ser nem contido, né? Porque diz que prendiam e ele despedaçava as cadeias. Então era terrível. Era terrível. E ver o que essa transformação que Jesus faz é algo lindo. Tem pessoas presas em diferentes níveis, né, de força maligna,
E desde aquela pessoa incapaz de dar um sorriso, porque é tamanha tristeza, tamanha opressão, quando vem o poder libertador, né, realmente de Jesus, quando essa pessoa é livre, é lindo demais ver nascer um sorriso, é lindo demais ver uma nova postura e aquela pessoa sendo útil para Deus, com o seu testemunho, com as boas obras. É especial demais a libertação que Deus pode fazer na vida daqueles que creem nele. E nós precisamos reconhecer que só Deus tem todo o poder. O diabo nunca vai se equiparar em força ao Senhor Jesus, ao nosso Deus. Mas não podemos deixar de admitir que ele tem lá o seu poder, embora não se compare. Até porque se o que ele faz não fosse tão terrível, a libertação que o Senhor Jesus proporciona também não seria tão exaltada. Eu fiquei de contar a história depois e vou colocar isso já. Nos meus primeiros anos do pastorado, a gente sempre trabalhou com dois tipos de reuniões, as reuniões maiores, coletivas, no auditório, mas também as reuniões pequenas nas casas. E essas reuniões sempre eram oportunidades evangelísticas. Um dia o líder de um desses nossos grupos pequenos me telefona e diz: pastor, convidei uma pessoa, mas pensa no cara perturbado, oprimido pelo Satanás, e ele aceitou vir na reunião hoje. Sinceramente, eu estou meio receoso do que possa acontecer, eu gostaria de pedir que o senhor viesse para dar uma supervisionada, para dar uma força, e lá fui eu. Gente, assim, no início da reunião, nós começamos a orar, e esse homem ele ficou endemoniado. Eu nunca tinha visto uma cena daquela, né? A hora que ele caiu no chão endemoniado, ele veio assim, serpenteando na minha direção. Parecia um bicho, um animal, né? A velocidade com que ele se rastejou no chão, parecendo um réptil, uma cobra, foi assustadora. A maioria dos irmãos já levantaram, alguns caras na prontidão de corrida, gente assustada, e eu lembro que eu permaneci sentado, e ele veio na minha direção. Eu, na época, pesava em torno de 130 quilos. Mas eu estava sentado numa cadeira, coisa que você só acha normalmente no interior, dessas de madeira maciça, grossa. A cadeira era muito pesada. Eu não sei dizer quantos quilos tinha, mas era muito pesada. E eu em cima dela. Ele veio, um rapaz franzino, magrinho, com uma mão. Ele pegou em um pé da cadeira, um dos quatro, com uma mão. E com aquela uma mão ele levantou eu e a cadeira do chão, a um palmo do chão. Deitado assim, com um braço. Não me diga você que isso é humanamente possível, eu te garanto que não é. Mas da mesma forma que ele levantou, eu dei uma palavra de ordem. Eu falei: separa isso agora, coloca a cadeira de volta. Nós repreendemos, expulsamos o demônio. Aquele rapaz não lembrava de nada que tinha acontecido, mas tinham muitas testemunhas, inclusive a família dele. Enfim, a história do que Jesus fez foi lindo, foi extraordinário, né? Mas nós precisamos reconhecer, não importa o nível de manifestação do poder das trevas, há algo à nossa disposição que é muito maior. É o poder do Senhor Jesus que se expressa por meio do nome dele. Não importa o tipo de necessidade que você tem, ele pode te libertar. E não importa quem esteja à sua volta precisando, ele pode usar você para levar libertação no nome dele também. Que Deus te abençoe e que cada um de nós possa ser instrumentos de esperança, levando essa mensagem do que Cristo não apenas fez, mas continua fazendo. Porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre.